Dentre as diversas narrativas dramáticas e intensas contadas na Bíblia, no canal Divina Luz do Infinito, a história de Sansão é uma das mais intrigantes. Ela desperta a curiosidade de pessoas de todas as idades, fascinadas pelo homem mais forte já mencionado na história. Mas qual era o real poder dessa força extraordinária? E de onde ela vinha? No vídeo de hoje, exploraremos 6 momentos em que Sansão demonstrou sua imensa força. O primeiro momento marcante foi quando Sansão, ao avistar uma mulher que o encantou, pediu aos pais que a arranjassem para ele, apesar de ela ser uma filisteia, um povo inimigo dos israelitas. Mesmo contra a vontade dos pais, que desaprovavam essa escolha, Sansão insistiu, pois acreditava que havia um propósito maior por trás dessa decisão. Juízes 14:04 esclarece que ele buscava uma oportunidade contra os filisteus. Ao dirigir-se a Timna, cidade onde morava sua futura esposa, Sansão encontrou-se com um leão feroz. A Bíblia narra em Juízes 14:05 que, sem nenhuma arma, ele despedaçou o leão com as próprias mãos, uma demonstração impressionante de sua força. Essa foi a primeira vez que Sansão mostrou seu poder inigualável, e ninguém estava lá para testemunhar. Mais tarde, quando voltava para buscar sua noiva, Sansão passou novamente pelo local e percebeu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça do leão. Ele recolheu o mel e o compartilhou com os pais, sem revelar de onde o havia tirado. Inspirado por essa situação, Sansão lançou um enigma aos convidados de seu casamento. Do comedor saiu comida e do forte saiu o doce. Ele prometeu 30 mudas de roupa se eles conseguissem resolver o enigma, e o mesmo em troca caso falhassem. Após 3 dias de tentativas sem sucesso, os filisteus ameaçaram a esposa de Sansão para que ela conseguisse a resposta, ameaçando incendiar a casa dela e dos familiares. Temendo por sua segurança, ela insistiu até que Sansão revelou a resposta. Ao saber que haviam usado sua esposa para obter a resposta, Sansão percebeu que essa era a oportunidade que esperava. Mais uma vez, sua força foi ativada, e ele desceu até Ascalon, onde enfrentou 30 homens e tomou suas vestes para entregar aos que haviam solucionado o enigma. Sansão, dotado de uma força sobre-humana, enfrentou desafios impressionantes ao longo de sua vida, marcando sua presença como um dos homens mais poderosos de todos os tempos. A terceira ocasião em que demonstrou sua força ocorreu quando retornou a Timna, apenas para descobrir que o pai de sua esposa havia dado a jovem em casamento a outro homem, acreditando que Sansão a havia rejeitado. Indignado e sentindo-se traído, Sansão declarou: "Desta vez, os filisteus não podem me acusar por qualquer dano que lhes cause." Em seguida, Sansão concebeu um plano ousado e capturou 300 raposas. Amarrou as caudas das raposas aos pares, colocando uma tocha acesa entre cada par de caudas. Ao soltá-las, as raposas correram pelos campos de trigo dos filisteus, incendiando não apenas os feixes colhidos, mas também os grãos ainda no campo, além dos vinhedos e olivais. Com isso, ele destruiu as 3 principais colheitas dos filisteus em um ato de pura estratégia e força. Em retaliação, os filisteus, em um ato de vingança, queimaram cruelmente sua esposa e o pai dela, responsabilizando-os pelo incêndio devastador. Consumido pela ira, Sansão os atacou com fúria, conforme narrado em Juízes 15:08, golpeando seus inimigos um a um, em uma ação descrita como uma grande matança. Após esse feito, retirou-se para uma caverna no rochedo de Etã, onde pôde recuperar-se em solitude. Esse evento relembra a força impressionante e a bravura de Sansão ao enfrentar um exército sozinho, sem se render, com poder quase inigualável. O quarto episódio em que Sansão demonstrou sua força extraordinária aconteceu enquanto ele estava escondido na caverna de Etã. Preocupados com as represálias dos filisteus, 3.000 homens de Judá foram até a caverna, perguntando-lhe: "Você não entende que os filisteus nos dominam? Por que nos trouxe tantos problemas?" Sansão, porém, respondeu com firmeza: "Fiz com eles o mesmo que fizeram comigo." Os homens de Judá, com receio de sofrerem as consequências, explicaram que vieram para prendê-lo e entregá-lo aos filisteus. Assim, amarraram Sansão com 2 cordas novas e o levaram para fora do rochedo. Quando Sansão chegou ao local onde os filisteus estavam, estes gritaram triunfantes, acreditando que ele estava finalmente derrotado. Nesse momento, o Espírito de Deus conferiu-lhe novamente uma força sobre-humana, e as cordas que prendiam seus braços se romperam como se fossem fios de linho queimados.
Ele rapidamente avistou uma queixada de jumento ainda fresca, pegou-a e, com ela, derrotou 1000 homens em uma batalha intensa, provando novamente sua força descomunal. A quinta vez em que Sansão demonstrou seu poder ocorreu em Gaza, onde avistou uma prostituta e decidiu entrar em sua casa. Mesmo ali, enquanto seus inimigos tramavam contra ele, Sansão não desistiu de sua missão de enfrentar e desafiar os filisteus, revelando que sua determinação era tão inquebrável quanto sua força física. Os filisteus eram conhecidos como inimigos de Deus, e foi por isso que Sansão se abrigou por uma noite na casa de uma prostituta em Gaza. Embora muitos possam interpretar sua ação como algo imoral, Sansão na verdade apenas precisava de um lugar seguro para passar a noite em uma cidade inimiga. A notícia da presença de Sansão rapidamente chegou aos habitantes locais, e os líderes de Gaza montaram uma emboscada, cercando o local e aguardando pacientemente até o amanhecer, planejando matá-lo ao amanhecer. Sansão, contudo, esperou até a meia-noite e, então, levantou-se, arrancou os pesados portões da cidade com as ombreiras e tranca e os carregou em seus ombros até o topo de um monte próximo a Hebrom, a cerca de 60 quilômetros dali. Este ato foi possível apenas com a força concedida por Deus, um feito impressionante e com a aprovação divina. O sexto e último momento de demonstração da força de Sansão aconteceu quando ele foi enganado. Apaixonado por uma mulher chamada Dalila, Sansão não percebeu que os governantes filisteus haviam oferecido uma fortuna a ela para descobrir o segredo de sua força. Tentando seduzi-lo, Dalila perguntou repetidas vezes qual era o segredo de sua força, e Sansão a enganou 3 vezes com respostas falsas. No entanto, após a insistência incansável de Dalila, que o importunava dia após dia, ele cedeu e revelou seu segredo. Seu cabelo nunca fora cortado, pois isso representava o pacto que ele tinha com Deus. Se seu cabelo fosse raspado, ele perderia sua força e se tornaria um homem comum. Dalila então manipulou a situação para que Sansão tivesse a cabeça raspada enquanto dormia, e, com isso, ele perdeu a força divina que Deus lhe havia concedido. O cabelo de Sansão não era a fonte literal de sua força, mas simbolizava sua conexão especial com Deus como nazireu. Ao quebrar seu compromisso, Sansão enfraqueceu-se espiritualmente e Deus se afastou dele. Aproveitando-se disso, os filisteus o capturaram e o aprisionaram. Em celebração à vitória, eles levaram Sansão ao templo de seu deus Dagon, com o objetivo de zombar dele e enaltecer sua própria divindade, acreditando que Dagon lhes havia concedido a vitória. Contudo, Sansão, consciente de seus erros, refletiu profundamente sobre sua desobediência e se arrependeu enquanto estava na prisão. Durante esse período, seu cabelo começou a crescer novamente, simbolizando a reconexão com Deus. Diante de milhares de filisteus no templo, Sansão orou com fervor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. E dá-me forças uma última vez para que eu possa vingar-me dos filisteus. Com sua força renovada, ele se apoiou nas 2 colunas centrais do templo e as empurrou com toda a sua força, fazendo o edifício desabar sobre os filisteus e sobre si mesmo. Naquele dia, Sansão causou a morte de mais inimigos do que em toda a sua vida. Seus feitos foram verdadeiramente extraordinários, demonstrando uma força incomparável entre os homens, e a Bíblia o menciona como alguém que, apesar de suas falhas, possuía uma fé notável, colocando-o entre aqueles que acreditaram profundamente no poder de Deus.